Boa tarde. Número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumenta na cidade do Recife. Mulher diagnosticada com síndrome de Munchausen por procuração é morta por envenenamento e filha adolescente de 16 anos é a principal suspeita. E ainda hoje, segundo o IBGE, comércio de varejo em Pernambuco tem queda de 3,6% em setembro, após 4 meses de alta. A síndrome de Munchausen por procuração é um tipo de abuso infantil em que o responsável, geralmente a mãe, inventa, imita ou produz intencionalmente sinais e sintomas de doenças, procurando assim diferentes serviços de saúde para a criança. A repórter Fernanda Barros, que se encontra no Hospital Geral de Areias, traz mais informações sobre o caso da mãe acometida pela síndrome, que foi morta pela filha, uma adolescente de 16 anos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, telespectadores. Estou aqui diretamente do Hospital Geral de Areias, onde trago informações em primeira mão sobre o caso da síndrome de Munchausen por procuração. A doutora Marcela Albuquerque vai nos explicar um pouquinho mais a respeito desse caso. Muito boa tarde, aqui quem fala é a doutora Marcela Albuquerque e hoje vamos debater um pouco sobre a síndrome de Munchausen. Na síndrome de Munchausen por procuração, o responsável assume a doença indiretamente, exacerbando, falsificando, produzindo falsos resultados, até mesmo chegando a produzir lesões físicas no corpo, o que leva o paciente a processos diagnósticos e processos terapêuticos realizados de forma desnecessária. Essa forma de abuso é ocultada, pois o agressor aparenta ter um excessivo cuidado e preocupação com a criança. Nessa síndrome, apesar da doença estar presente na mãe, o filho acaba tendo um papel de protagonista. 2 semanas antes do crime, no pronto-socorro do Hospital Geral de Areias, chega essa mãe acompanhada de sua filha adolescente. Durante a anamnese, relatam que há 2 dias a filha apresenta vômitos, diarreia, febre alta e crises convulsivas repetitivas. Além disso, a mãe trouxe exames que comprovavam que a filha sofria de doença celíaca e de epilepsia e de gastrite. A filha também relatou que desde os 10 anos não ia na escola e não tinha vida social. Mas a mãe, em sua defesa, afirmou que a condição era justificada, essa condição de não ter vida social era justificada pela condição de fragilidade da menina. Bem, depois de toda essa anamnese, eu achei melhor pedir novamente os exames para comprovar esses diagnósticos que a mãe havia me trazido. Para minha surpresa, os exames não coincidiram com o que foi me dito, me fazendo iniciar uma série de perguntas. E a postura da mãe diante dessas minhas perguntas me foi muito suspeita. Ela se apresentou nervosa, com muitas contradições em sua fala. Comecei a suspeitar que havia algo de errado, mas nem tive tempo de acionar o conselho tutelar, pois a mãe e a filha já tinham ido embora. Diante disso, debati com meus colegas de hospitais sobre o assunto e isso me ajudou a identificar que o caso, apesar de raro e dessa síndrome ser pouco comentada, o caso parecia muito se tratar dessa síndrome de Munchausen. Possíveis exames fraudulentos, a apresentação da adolescente como incapaz, doente, além dos episódios de idas recorrentes ao pronto-socorro, tudo indicava realmente que se tratava dessa síndrome. Bom, gente, é isso. Então, agradeço pelo convite para falar sobre essa síndrome tão importante. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no consultório no Hospital Geral de Areias. Obrigada. Ainda sobre o caso, após o assassinato da mãe, foi aberta uma investigação e nós tivemos acesso ao relato da doutora Vitória Abreu, que acompanhou de pertinho essa adolescente em algumas passagens pelo serviço de saúde onde ela trabalhava e que chegou a suspeitar dos maus tratos. Boa tarde, doutora Vitória, tudo bem? A mãe sempre trazia a criança para o hospital onde eu trabalhava, mais ou menos 3 vezes todo mês, desde que a criança era pequena, sempre relatando sintomas diferentes e trazendo exames que a própria mãe solicitava, pedindo o internamento da criança de forma bem agressiva para a equipe. Certa vez, a criança foi internada com um quadro de parada respiratória e cianose com sangramento pelo nariz e a boca, e ficou no hospital por mais de 15 dias. Esse período foi prolongado por conta de uma piora repentina em que a mãe relata que a criança teve convulsões, mas esse fato não foi visto por nenhuma parte da equipe. Certa vez, quando fui entrar no leito da criança, a mãe estava com um saco plástico na mão,
e aparentava bem nervosa, e a criança ao seu lado cianótica. Depois disso, suspeitei de maus tratos da criança pela mãe e no dia seguinte a criança e a mãe foram embora e não retornaram mais ao hospital. Obrigada pelas informações, doutora Vitória. Voltamos agora para a Fernanda Barros, que está com a gestora do Hospital de Areias, doutora Germana Lucena, que irá trazer esclarecimentos sobre o papel dos profissionais de saúde na identificação de maus tratos, especificamente na síndrome de MHP. Estamos agora com a doutora Germana, que é a gestora aqui do Hospital Geral de Areias, e ela vem nos esclarecer algumas questões sobre a síndrome de Munchausen. Bom, boa tarde, doutora Germana. Sabendo que 100 mil menores de 16 anos, 1 a 2 deles são frutos de pais que sofrem com a síndrome de Munchausen, que políticas nós podemos fazer, públicas, na verdade, existem para conscientizar os profissionais de saúde para identificar crianças que sofrem esse tipo de abuso? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Bem, essa forma grave de abuso na criança pode acabar passando despercebida entre os profissionais da área, primeiro pelo desconhecimento da sua existência, como também por esta não fazer parte, muitas vezes, da lista de diagnóstico diferencial. Um ponto que vale ser ressaltado é que a demora para conseguir o diagnóstico leva muitas vezes ao acontecimento de tratamentos e alguns procedimentos desnecessários que podem levar a complicações como até a morte das crianças. Isso pode ser provado quando a taxa de mortalidade chegou até 9% dos casos. Dessa forma, fica clara a necessidade que os médicos têm de cada vez mais aprimorar seu conhecimento sobre essa síndrome para conseguir resgatar as crianças de extrema situação de perigo. Mas certo, foi diagnosticado a síndrome. O que eu devo fazer? O caso deve ser imediatamente encaminhado para o Comitê de Direitos da Criança e também ao Serviço Social da instituição. Feito isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai tomar conhecimento e vai prever a possibilidade de determinar um tratamento psíquico ou psicológico, a possibilidade de fazer com que o agressor saia do lar, pare de conviver com a criança. Dessa forma, faz necessário um trabalho em conjunto entre os serviços sociais, conselho tutelar, serviços de saúde, para que possam tirar a criança dessa situação de perigo. Porém, infelizmente, no caso, ocorreu totalmente o contrário. Isso porque houve totalmente omissão, desconhecimento de como manejar a síndrome e até despreparo total dos profissionais. Enfim, o manejo desses casos deve ser feito com a equipe multidisciplinar, psicólogo, pediatra, advogado, psiquiatra, assistente social. O caso deve ser muito bem avaliado em todos os dados clínicos comprovados para a medida de proteção das crianças não ser negligenciada. Inclusive, estamos fazendo uma campanha em parceria com a Secretaria de Saúde, dando palestras sobre o assunto e colocando cartazes nos hospitais da região metropolitana. E a última pergunta, doutora Germana, o que as pessoas de casa podem fazer caso desconfiem que alguma criança esteja sendo vítima dessa síndrome? A população pode ficar atenta e identificar alguns casos de abuso e reportar, sim, aos órgãos públicos, como o Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente. As palestras ministradas são abertas ao público e disponibilizadas online no site da Secretaria, o que facilita e saber o que são casos de abuso ou não, buscando assim diminuir ainda mais o número de vítimas e as consequências psicológicas que esses abusos causam em cada criança. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, doutora Germana. Voltamos ao estúdio com a Eduarda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, doutora Germana. Para mais informações, visite o site da Secretaria de Saúde ou ligue para o número 3123-4567. Repetindo, 3123-4567. Boa tarde, voltamos no próximo bloco.